O mundo romano reluzia com preciosidades. Embora a maioria dos homens se contentasse com amuletos e anéis simples, as mulheres adornavam-se com conjuntos deslumbrantes de brincos, colares, pulseiras e broches deslumbrantes. A qualidade e os materiais variavam de acordo com a riqueza e o status do indivíduo. No entanto, para os romanos de todas as classes sociais, as joias eram uma forma espetacular de propaganda e ostentação. Nos primórdios de sua história, os romanos não tinham grande interesse em joias elaboradas, dada sua simplicidade ou pobreza. Mesmo durante o período imperial, membros de certas famílias aristocráticas limitavam-se a usar apenas anéis de ferro. As 12 Tábuas, o primeiro código legal de Roma, proibiam o enterro de ouro além de trabalhos em ouro, com os mortos. Durante a guerra contra Aníbal, outra legislação restringia a quantidade de joias de ouro que uma mulher poderia usar, limitando-a a meia onça, aproximadamente 1,5 gramas. Pouco depois do término da Segunda Guerra Púnica, contudo, as matronas romanas lideraram um protesto público contra as restrições impostas às joias. Não se tratava apenas de uma questão de aparência. As mulheres romanas consideravam as joias como parte de seu patrimônio e as utilizavam como fonte de riqueza em tempos de emergência. Logo, graças à abundância de riquezas e à habilidade artesanal dos artífices do leste grego recentemente conquistado, as joias tornaram-se ubíquas. No início da Era Imperial, a elite romana abandonou os últimos resquícios da antiga moderação. Os satíricos descrevem homens ostentando 6 anéis em cada dedo, alguns tão pesados que só podem ser usados confortavelmente no clima frio do inverno. A esposa de Calígula, por exemplo, ostentava colares e brincos incrustados com esmeraldas e pérolas, além de fios trançados de pedras preciosas em seu cabelo. No Satiricon de Petrônio, o rico liberto Trimalchio até mandou trazer balanças no meio do jantar para exibir aos convidados o peso de suas joias de ouro. Os problemas de autenticidade e procedência são comuns no mercado de arte, especialmente no caso das joias antigas, que frequentemente passam por mãos privadas mal documentadas antes de chegarem a museus. A maioria das joias antigas que conhecemos hoje foi encontrada em túmulos, uma vez que quase tudo na superfície foi derretido durante a Idade Média. É sabido também que Alexandria, Antioquia e Roma foram centros proeminentes de produção de joias, embora seja difícil determinar a origem específica de uma peça. Vamos começar nossa exploração das joias romanas com um modesto grampo de cabelo. Esses grampos, como mostrado aqui, eram geralmente pinos simples de metal ou osso. Alguns exemplos mais elaborados eram feitos de ouro ou marfim e exibiam pequenas esculturas em suas extremidades. Os brincos, por sua vez, eram predominantemente usados por mulheres, embora haja relatos de homens como o imperador Moro Macrinus que tinham as orelhas furadas. Na maioria das vezes, os brincos consistiam em argolas simples ou ganchos, ocasionalmente adornados com uma ou duas contas de vidro. Alguns modelos mais elaborados apresentavam discos e pingentes dourados, exibindo a riqueza dos seus usuários. Os colares romanos, em sua maioria, eram simples, embora alguns mais extravagantes fossem adornados com pedras preciosas, como cornalina e pérolas. Contas de vidro eram uma alternativa mais acessível. Muitos desses colares também incluíam amuletos projetados para proteger o usuário de doenças e infortúnios, como o popular amuleto em forma de crescente. Meninos romanos, especialmente os de famílias abastadas, frequentemente usavam uma bula, um amuleto protetor em uma caixa de chumbo ou ouro. Alguns homens usavam pingentes fálicos para atrair sorte e fertilidade, como o exemplo encontrado em Pompeia. Na Era Imperial, os chamados mágicos, começaram a surgir amuletos esculpidos com imagens de divindades e demônios, como a cabeça do leão Choubis e abraxas com pernas de serpente. Alguns colares eram puramente decorativos, os pingentes peregrinos combinam manualmente moedas antigas em montagens de ouro ou prata, preservando sua beleza sem danificá-las de forma alguma. As moedas utilizadas variam desde tetradracmas atenienses do século V a.C. até peças de ouro bizantinas, denários romanos e uma ampla variedade de outras emissões antigas e medievais, todas adquiridas de revendedores autênticos e respeitáveis. Cada montagem é personalizada para se adequar ao tamanho e à condição da moeda, e cada peça é entregue ao cliente com uma corrente de prata, uma bolsa de joias e informações detalhadas sobre a moeda.
Quanto aos broches e pulseiras, tanto homens quanto mulheres romanos os utilizavam como forma de prender suas roupas. Os broches cotidianos eram geralmente feitos de bronze, como o exemplo do chamado tipo besta. Havia uma variedade de outros tipos comuns, como o disco e a trombeta. Os broches mais elaborados podiam ser verdadeiras obras de arte em miniatura, decorados com esmalte ou até mesmo grupos de esculturas em miniatura, como a cena animada de um cão atacando um javali. Entre os exemplos mais luxuosos estavam os broches de ouro, concedidos pelos últimos imperadores a seus funcionários em ocasiões especiais. Para não serem ofuscados por seus subordinados, os próprios imperadores ostentavam broches espetaculares, como o que adorna o ombro de Justiniano em seu famoso retrato em mosaico em San Vitale. As mulheres romanas muitas vezes complementavam seus broches com pulseiras, como este exemplo impressionante, apresentando o motivo do nó de Hércules. Mulheres abastadas também se adornavam com braçadeiras, como este elegante par decorado com sereias. Os anéis eram uma forma popular de joalheria romana, utilizada por todas as classes sociais e confeccionada com uma variedade deslumbrante de materiais. As alianças matrimoniais, como este exemplo com o motivo de mãos entrelaçadas, eram comuns em todo o mundo romano durante a Era Imperial. Mais utilitários eram os anéis-chave, provavelmente usados em colares, para abrir portas e cofres. No entanto, os mais distintivos eram os anéis de sinete, usados para selar e autenticar documentos e objetos de valor. Um exemplo simples de bronze, talvez usado por um marinheiro, apresenta um monstro marinho. Os romanos ricos contratavam habilidosos joalheiros para gravar as gemas de seus anéis de sinete. O desenho poderia ser um retrato estilizado do usuário ou a imagem de uma divindade cuja proteção o usuário buscava, como Vênus. Exemplos mais elaborados poderiam retratar cenas mitológicas, como a disputa entre Atena e Poseidon. A insígnia do imperador reinante era uma escolha popular, especialmente entre aqueles próximos à corte. Um impressionante camafeu retrata Augusto. Acredita-se que um anel espetacular, esculpido em uma única safira, contém a imagem de Cesonia, quarta e última esposa de Calígula. Se confirmado, é provável que tenha pertencido ao próprio imperador ou a um membro de sua corte. Até o declínio do Império Romano do Ocidente além, desde a família imperial até os humildes agricultores, homens e mulheres, jovens e velhos, os romanos utilizavam joias como um símbolo de status, uma medida de riqueza e uma proteção contra forças invisíveis. Mesmo hoje, relegadas às vitrines dos museus, as joias romanas continuam sendo uma fascinante janela para a riqueza, a habilidade artesanal e a sociedade de um mundo há muito desaparecido. Se gostou deste vídeo, deixe seus comentários. Obrigado por assistir.